Hoje é dia do psicanalista e o que eu tenho a dizer sobre isso? Gente, a psicanálise, eu posso dizer que ela me encontrou, porque eu tive questão de depressão, de ansiedade, foi assim que eu cheguei na questão da análise pessoal. E na verdade, antes eu passei por terapia, pelos médicos, por remédio, até chegar na análise pessoal e hoje não precisar de praticamente nada disso, especialmente o remédio. E então eu posso dizer que a psicanálise é vida, a psicanálise te ajuda muito a conseguir se conhecer de uma forma tão profunda, de uma forma, né, ali que eu descobri essa questão do inconsciente esse que tem a ver com as nossas questões, com o que se passou, né, era para estar lá no passado, porém se repete em alguma medida no presente, e se você não olhar para isso, vai se repetir no futuro, que tem a ver principalmente com a nossa posição subjetiva, ou seja, com como a gente se posiciona na vida, se posiciona diante do outro, se posiciona diante dos desafios. Então, a psicanálise, como eu acabei de dizer, é vida. A psicanálise, ela tem áreas, né, de atuações. As principais são a questão de pesquisa mesmo, ela está nas universidades, está, né, na questão da pedagogia aí, que eles estudam o desenvolvimento humano através do que o Freud postou. Postou não, ó, eu que postou do Instagram. Do que o Freud formulou ali, as fases. Mas a psicanálise está também nessa área, como eu tô falando, mais analítica e terapêutica, pensando em análise pessoal, através aí de diversos teóricos, desde Freud, por exemplo, agora eu trabalho mais com Lacan, mas tem muitos outros, se você pesquisar, é assim, as psicanálises, a gente fala, né, que é uma questão de plural, dentre outras áreas, assim. Então, a psicanálise hoje, dia 6 de maio, dia do psicanalista, foi até um analisante, um paciente, né, que me recordou ali, me mandou os parabéns, né, agradeceu a confiança, assim, em relação ao trabalho ali com ele, então, nem tava lembrando, mas dia 6 de maio é o dia do psicanalista, devido a ser o dia que o Freud, né, nasceu. Então, é muito interessante, a psicanálise é muito rico, assim, nesse sentido do quanto que te auxilia nesse processo de olhar para o seu mundo interno, de olhar para a sua psique, de olhar para o seu funcionamento, até porque a psicanálise trabalha com a singularidade, com esse subjetivo esse que a gente diz, né, está muito empobrecido em um sentido de que as pessoas não se conectam consigo mesmas, vivem distraídas. Tô olhando aqui o computador que eu estava atendendo, aí eu ia apontar para vocês verem. Vivem ali, né, na questão das redes sociais, naquele scroll infinito, buscando alguma coisa fora, que só é possível encontrar alguma coisa dentro de si, e a psicanálise é um caminho para você conseguir isso, através da análise pessoal, através do próprio estudo. Claro que nada elimina você fazer a análise pessoal, fazer esse processo analítico e terapêutico, que é a análise pessoal, que é vida. Me auxiliou muito a olhar com muito carinho pela questão da depressão que eu passei, da TAG, na época era esse diagnóstico, que é um diagnóstico que a gente fala DSM, que é um livro onde tem as questões mentais, e quem se utiliza é o psicólogo e o psiquiatra. Mas eu venho daí com esse diagnóstico, foi assim que eu cheguei na psicanálise, de depressão moderada, tomando medicamentos, e TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E fui tratar, não só com medicamento, a médica, eu sempre falo, muito sensata, falou que precisaria fazer sim terapia. Aí eu cheguei a fazer vários tipos de terapia até chegar na análise pessoal. A análise pessoal foi a que eu permaneci mais tempo e que mais me auxiliou em todo esse processo, assim, de uma investigação profunda da própria angústia, uma investigação profunda daquilo que te incomoda, uma investigação profunda da sua história. Psicanálise, gente, é isso, é vida. E eu posso dizer que vida em abundância se você pega firme ali e se dedica no seu processo de autoconhecimento, vamos colocar assim, mas é muito mais profundo, com a análise pessoal. Então, nesse dia 6 de maio, né, agora
eu tô falando 2026, mas quando você vê 6 de maio é o dia do psicanalista, então tô grata aí pela mensagem que eu recebi, o parabéns para mim, mas o parabéns para todos que confiam no meu trabalho e o parabéns também para todos os psicanalistas que eu já atendi, porque eu atendi mais de 100 estudantes de psicanálise devido a ter uma parceria com o instituto, então foram mais de 100 pessoas aí se dedicando à psicanálise, nem todos queriam atuar na área, era mais para conhecimento próprio alguns, e outros estavam tentando aí essa carreira, vamos colocar assim, essa ocupação que aqui a gente fala no Brasil, que é uma ocupação de psicanalista. Então, parabéns a cada um aí que se dedicou a estudar um pouco ou muito, porque a psicanálise demanda muito da gente, o estudo da psicanálise. Parabéns a você, psicanalista, que está assistindo esse vídeo, os que eu atendi, outras pessoas que estão por aqui, aos colegas, tem vários colegas psicanalistas que eu encontrei no caminho mesmo, a Natália, que eu sempre converso, a Nayara, dentre tantos outros. Parabéns a cada um, gente, pelo seu dia do psicanalista, que é aquele que investiga você, que vai com uma luzinha assim, como que fala aquela luz, agora me fugiu o nome, uma lanterna, e olha por dentro aí os seus conflitos, porque a gente sempre vai ter conflito e o psicanalista, ele quer saber mais dos seus conflitos esse que a gente, se for numa psicanálise mais lacaniana, que é a que eu trabalho hoje, a gente fala de um sujeito dividido. Eu falo uma coisa, mas eu ajo de outra maneira, mas parece que eu desejo uma outra coisa, e aí fica esses conflitos, e a gente olhar para esses conflitos, lidar de uma forma diferente, essa é a proposta da psicanálise. Então, parabéns a todos os psicanalistas. Me deu vontade de fazer esse vídeo aqui sem roteiro. Falei, vou falar o que vier à cabeça, que é a regra fundamental da psicanálise, a associação livre, e eu quis trazer isso para vocês. Não deixem de curtir o vídeo. Se você é psicanalista, não deixe de deixar os parabéns aqui a todos os psicanalistas. Fala que você é psicanalista, fala se você atende aí online, ou se você atende em alguma cidade, ou fala se você é estudante de psicanálise. E você que não é psicanalista, nem quer ser estudante de psicanálise, fala aí se você tem alguma história com a psicanálise, ou algum desejo de fazer análise pessoal comigo, ou simplesmente um desejo de fazer análise. Mas não deixa de comentar, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever também aqui no canal Larissa Daniele. A ideia é sempre trazer conteúdo sobre a mente, sobre o funcionamento da mente, sobre essa questão desses conflitos. Inclusive, se você tiver sugestões de temas relacionados à nossa mente humana, à saúde mental, à terapia, à análise pessoal, coloca aqui a autoconhecimento, que é minha paixão, falar e ensinar autoconhecimento, como praticar no dia a dia. Não deixe de comentar aqui, vai ser um prazer conversar com você, fazer conteúdo sobre isso. E é isso, gente, não deixem de curtir, comentar e falar se fez sentido para vocês esse vídeo nesse dia 6 de maio, dia do psicanalista. Tchau, tchau!